Olá galera, professora Bruna aqui falando. Esse vídeo é destinado ao primeiro A, C, D e eu não tenho o primeiro B, o único primeiro que eu não tenho, tá? Então os demais esse vídeo vale. Esse vídeo é o responsável pela atividade da semana. Galera, assistam o Centro de Mídias. Tudo bem que os conteúdos são complicados, as explicações são difíceis, mas alguma coisa vocês anotem. Anotem no caderno o que compreendeu, o que entendeu, porque sempre vai ter uma atividade ou um link perguntando alguma questão sobre o Centro de Mídias. Então, quem tem a TV, quem tem o YouTube, quem tem o aplicativo que consegue, por favor, assistam. Mas o Centro de Mídias não fala o seu assunto, não tem problema. Uma hora eu vou chegar lá no assunto do Centro de Mídias. Eu tô seguindo o currículo e o tema dessa aula hoje é Grécia, tá? Seria o primeiro assunto, na verdade, né? Peço desculpa a vocês, mas a culpa também não é minha. Eu terminaria o primeiro bimestre falando sobre África, sobre o início desse Egito, falando sobre essa formação, dessa expansão, dessa pré-américa americana que falou um pouco no Centro de Mídias. Eu passei trabalhos para vocês sobre essa expansão, passei coisas em sala. Então, esse ano, galera, infelizmente é um ano complicado, né? Mas esperamos que volte logo, estamos com saudades todos. Mas vamos tentar seguir o currículo, a prova vai seguir. Quem estiver sentindo dificuldade, perdoem os meus vizinhos, porque o povo decidiu gritar agora na rua, né? Só por Deus. Perdoem se tiver algum erro, enfim, aqui é um resumo, tá, galera? É um resumo como se eu estivesse em sala explicando uma aula para vocês. O tema Grécia, ele é um tema muito complexo, ele é um tema enorme. Então, assistam filmes, vejam mais vídeos no YouTube, tem outros pros que explicam lá também, que tem uma didática legal, que eu vou montar, além desse vídeo, eu vou montar outro com imagens de texto para vocês lerem, com uma musiquinha rolando de fundo, para que vocês consigam responder o meu link de atividade. Galera, eu pedi isso pro segundo, vou pedir para vocês. Quando vocês for responder o meu link, tenha um pouquinho de respeito, educação. Eu não sei se eu ria ou se eu chorava quando eu abri aqueles links, né? Eu mandei um link sobre o Centro de Mídias. Muitos não sei, não entendi nada, uma merda. Só com palavras, assim, que não é palavras que vocês responderiam numa prova. Então vamos se atentar a isso, tá bom? A Pro Bruna também tá de saco cheio de ficar em casa. A Pro Bruna tá cansada dessa vida de home office, porque além de vocês, eu faço vários relatórios para enviar, eu preparo aulas, eu estudo para as aulas, eu separo imagens, eu dou print. Meu celular tem 64 GB, galera. Então eu criei um canal no YouTube, não sou blogueira, não sou youtuber, mas vão lá, procurem Bruna Glinglani, vou colocar aqui. Quem quiser olhar os vídeos que reprisar, não poder ver agora, ver depois, ver na casa de um amigo ou na casa de um parente, tá lá, tá bom? Procurem o tema da aula de vocês, que o de vocês é Grécia. Então, Grécia. Vocês são Grécia, então vai ser explicações sobre esse período greco, tá? Galera, a Grécia, ela é uma civilização antiga, que é um estudo que vocês começam a ver no primeiro bimestre e vão entender agora, que é a formação dessas cidades novas, né? Que vai ter Egito, Roma, vai ter várias cidades que vão se formar e a Grécia é uma das fundamentais pela sua formação, estrutura de governo, de organização, de cidade. Ela vai ser destaque, né? Grécia, ela é uma potência, né, hoje do continente europeu, na verdade, mas ela já era uma potência desde a sua formação, tá bom? A Grécia, ela se divide em 5 períodos a história dela, né, da formação, do que aconteceu, e esses períodos são: o primeiro período é o período pré-homérico, o segundo é o homérico, o terceiro é o arcaico, o quarto é o clássico, e o quinto é o helenístico. Então, cada período ele vai corresponder a um fator. Então, o primeiro período é o homérico. Esse primeiro período, que é o homérico, ele é um período da formação do povo grego. Então, é uma formação dos macedônios ainda, essa mistura dos macedônios tá ainda se formando,
tá? Então, é essa formação, essa criação aí que é dessa galera, tá bom? Galera, desculpem a gritaria, tem um retardado gritando aqui na rua, não sei o que é, mas enfim, vamos seguir lá, né? Essa não é na sala de aula que estão gritando, mas agora é na rua. Não tem que pedir, não dá pra eu mandar a pessoa ficar quieta. Com licença, obrigada. Vamos lá, galera. A formação do povo grego, ela se forma especificamente primeiro pelos cretas, então eu vou falar agora do período pré-homérico, tá? Vou editar depois, vocês vão ver aqui. Esse período pré-homérico é a formação desse povo grego. Então, quem foi o primeiro povo grego, assim, que se formou? A primeira formação que aconteceu, eles descendem eles descendem, como eu disse para vocês, dos micênios, e aí vai vir uma grande expansão de toda essa galera. Mas a primeira formação é os cretenses, que a primeira cidade formada ali de Roma, dos registros, é Creta, tá? Creta, ela é uma das primeiras cidades formadas, ela é uma grande cidade, ela vai deixar vários legados, embora depois destruídos. O lance dessas civilizações é que um constrói e o outro destrói. É sempre assim, uma grande briga. Um construindo, o outro destruindo, tá? Então, Creta, ela vai se desenvolver pela sua agricultura, os animais, comerciais. Ela vai ter uma cultura muito bacana. Só que Creta, depois da formação dela, já tem aí uma rivalidade com os indo-europeus, que era conhecido como os micênicos. Então, nós tínhamos os macedônios e os micênicos, aí que são a origem. Um vai se formar cretense e o outro indo-europeus, né? Ambos criaram suas cidades, mas tinham suas rivalidades. Esses micênicos depois eles vão se tornar os aqueus, né? Conhecido como aqueus também. E esses macedônios, aí a questão de Creta. Galera, Creta, a origem dela, dessa população, do surgimento, é da Ásia, do continente asiático, tá bom? Que hoje é a atual Turquia. Então, claro, ficou muito claro para nós aí que a Europa não é a origem da humanidade. Como era muito no passado, a Probruna viu muito isso. Hoje em dia a gente sabe que o primeiro esqueleto foi encontrado na África, que a origem tá no continente africano, asiático, e aí, consequentemente, outros continentes vão se formar, tá bom? Então, Creta é uma das mais importantes, porém, ela vai ser dominada, ela também vai ser derrotada, né? E eu tô dando só um resumo para vocês, mas Creta é muito importante, teve grandes construções, é o início dessa Grécia aí, junto com os aqueus também. Tá, galera? Isso é muito bacana. Segundo momento aí que a Pro quer falar para vocês, que é o período homérico. Esse período ele ficou um vácuo pelos historiadores, porque dos confrontos que teve entre aqueus e cretenses, então assim, muitas guerras, muitas destruições, muitas coisas destruídas. Lembra que eu passei para vocês, para quem prestou atenção, né, amados? Que a história ela é feita de registros, né? Então, se hoje eu tiro uma foto minha, daqui 100 anos alguém pode ver essa foto. Se eu não tirar, ninguém nunca vai saber da minha existência, né? Do meu legado, de quem fui eu, de quem não fui. E assim é a história. Se a gente não marca, não deixa registros, se alguém destrói, mesmo que eu tenha tirado as fotos, alguém rasga as minhas fotos, ninguém vai saber quem eu sou. Então, Creta foi muito destruída, essa galera foi muito destruída. Então, nesse primeiro momento da Grécia, foi a formação desses povos. No segundo momento, é um período muito incerto, de muitas guerras entre esses povos, né? É um período bem complicado e é muita destruição, fica lacunas na história. O que é essas lacunas? A destruição das provas, né? Destruíram os prédios, destruíram todas as provas, e aí por questões de brigas de território mesmo. O nosso terceiro período é o período arcaico, né? Esse período ele surge uma coisa muito importante da Grécia que se chama polis. Polis é uma organização de cidade-estado. Então, é a primeira forma de organização de uma cidade.
com organização política, de domínio, quem é quem, posições sociais. Então, assim, olha que bacana. Civilizações antigas criando essa estrutura e forma de governo. A polis, ela é muito conhecida, ela significa cidade, a palavra, se vocês pesquisarem. Ela significa essa organização de estado e cidade. Que a cidade, ela se formava ali, o que hoje para nós poderia ser um estado, poderia ser um país, né? Hoje ali era um território dominado e organizado por uma administração única. Então a polis, ela é formada nesse período arcaico aí, que, como vocês podem saber, e esse período arcaico também ele é marcado pelo surgimento do alfabeto fenético, né? Que ele é considerado como alfabeto fonético. Então, ele é muito considerado esse período arcaico. Agora, um período top é o período clássico. Esse período clássico, galera, ele vai expandir a arte, as construções, a arquitetura. Tem vários vídeos na internet que falam sobre isso, sobre os teatros, sobre as construções, sobre toda essa parte cultural que a Grécia vai desenvolver. Eu só vou dar um resumo. Eu vou continuar em outros vídeos sobre religião, sobre crenças, mitologia grega, mas nesse eu vou dar um aparate do que foi a Grécia. Governos, períodos, o que foi esse histórico de Grécia, tá? Então, vamos lá, galera. Esse período clássico, ele é um período marcado por duas grandes guerras que também vão contribuir para o final da Grécia. É o quarto período e ele é clássico porque ele envolve arte, envolve vários desenvolvimentos aí, mas ele acontece duas grandes guerras, que é uma guerra entre Esparta e Atenas, que são as principais cidades de Grécia, né? As principais polis da Grécia é Esparta e Atenas, e eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma, mas elas vão guerrear entre elas por inveja, né? E vai destruir, porque é uma guerra civil, é uma nação que entre ela mesmo tem, como se Franco da Rocha brigasse com Francisco Morato. É uma guerra civil dentro da própria nação. Então, e as guerras contra os persas também vai causar uma grande estabilidade aí nesse governo grego, tá? Pessoal, o último período é o helenístico, é um período de declínio mesmo, dominado. Eles são dominados aí por persas, por outros macedônios, fica uma briga de domínio, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre Atenas e Esparta. Atenas é uma cidade polis considerada democrática. Então, há muitas conquistas e avanços dentro dessa cidade de Atenas, e ela é considerada uma lógica democrática. Como seria essa lógica democrática? Não é a democracia de hoje, tá, amados? Que todo mundo participa, pobre, negro, índio, asiático, italiano, que todo mundo tem direito a tudo, né? Na verdade, dentro das suas particularidades de estados. Aqui, quem nascia em Atenas e fossem homem, tá? Tem isso, garotas. Mulheres não tinham muito poder inicialmente. Nunca tivemos, né? Sempre fomos massacradas, sempre fomos ditas que não tínhamos poder, né? Por alienação masculina. Mas essa conversa nós teremos depois. Agora, sobre Atenas, continuando. Atenas, todo homem com mais de 18 anos que fosse ateniense, ou seja, que nascesse em Atenas, ele poderia participar de decisões da cidade-estado, da polis de Atenas, tá? Esparta. Esparta não era nada democrático, ele era formado por militares, né? Quem dominava o governo, a administração da polis era o exército. Então, Esparta, desde pequeno, os meninos já eram direcionados, tirados de suas famílias. Tem mais coisas, vocês pesquisem, depois leem sobre. É bacana. A professora tá fazendo um resumo, não se esqueçam. Então, Esparta, eles, desde pequenos, os meninos eram convocados para a guerra. Tem vários filmes sobre Grécia, né? Que é Esparta e Atenas. Esparta era um país muito... Desculpa, não era país. Uma cidade-estado. Uma cidade-estado
muito, mas muito guerreira. Eles tinham um exército muito forte, tá? Porém, era dominado a aristocracia o que significa quem manda, quem comanda, quem é parte da elite ali, né? Quem tem direitos e privilégios. Então, quem dominava aí era o exército, era a parte militar, os guerreiros, tá? Eles eram bem crenqueirinhos, viu? E bem maldosos também, dentro do ponto de vista. Eles tinham vários escravos. Os mais conhecidos escravos de Esparta eram os holotas, e eles eram mortos de forma gratuita para que eles não dominassem ali o governo espartano. Atenas e Esparta têm grandes diferenças de administração, embora foram as duas cidades mais destacadas. Nós vamos ter Tebas também, que é bem parecida, mas as duas de destaque é Atenas e Esparta. Tanto que uma guerra entre elas, que vai durar mais de 30 anos, vai abalar as estruturas da Grécia, de certa forma, né? Que se chama Guerra do Peloponeso. É uma guerra muito forte que vai abalar essas estruturas aí, tá? Mas tanto Esparta quanto Atenas vai deixar grandes legados, grandes construções, grandes culturas. Se a gente for hoje na Grécia, a gente presencia isso, até se a gente for em outros locais, tá? Porque a Grécia ela teve um período de colonização, que é isso? Ela invadiu outros territórios, tá? Levando a sua cultura, a sua forma de organização de governo, e ela também tentou dominar alguns países. Claro que depois ela perdeu tudo, né? Galera, por que isso? Mas a Grécia existe hoje, sim. Aí a gente vai passar por vários processos da Grécia. Esse é o primeiro vídeo que a Pro tá gravando sobre a Grécia, como se fosse uma primeira explicação sobre essa grande potência, essa grande história legal que eles têm aí. Uma coisa interessante sobre eles é que esse período deles duraram entre 1100 a.C. a 146 a.C., né? Eles se formaram no sul da Europa, né? Fatos importantes deles, que ambientes muito importantes são as acrópolis e a assembleia. As acrópolis eram construções que ficavam sempre no topo e de forma centralizadas nas cidades. Então eram monumentos centralizados, palácios, né? Coisas que teriam que ser organizadas no alto, como palácios, monumentos, tá? E as assembleias, que eram lugar de decisões, né, tomadas pelos cretenses, pelos atenienses, cada momento da história. São 5 períodos. O objetivo desse vídeo é que vocês entendam o que foi essa Grécia, tá? É uma Grécia que fundou essa formação de polis. A polis significa cidade, é uma nomenclatura, é uma definição para você montar uma organização de cidade-estado, onde tem governo, comando, exército, comércio. E por que isso indica muito? A gente estuda, professora? Porque eles estavam em 1100 e poucos anos antes de Cristo. E eles já possuíam toda essa inteligência de organização, de política, de domínio, de guerra. Galera, a história é muito extensa, mas o vídeo ele tem como objetivo relatar quem foi essa Grécia. Que ela tem 5 períodos históricos. Quais foram os períodos eu falei no vídeo. Ela tem o objetivo de mostrar para vocês algumas coisas diferenciadas que essa Grécia tem, né? Reparem que a Grécia ela vai vir com uma democracia tímida, né? Que dentro dela se efetiva, né? Atenas é uma democracia meio tímida, mas acontece porque Esparta não tem democracia, né? Se você fosse filho dos militares, você participava do governo, tinha títulos. Se você não fosse, sinto muito, querido, você era um mero cidadão e você era um escravo. Mas era escolha? É uma reprodução de filhos, né? Então, se minha família lidera, a minha descendência vai continuar liderando. Meus primos, meus parentes. É uma família, galera. E essa família vai liderar até ela ser tirada do poder, tá bom? Tem muitas informações. O fim da Grécia, eles são derrotados pelos macedônios,
né, que é uma influência aí dos persas, mas na verdade, como eu disse no meio do vídeo, o período clássico dela, que é o quarto período, ela tem duas grandes guerras que abalam, que é esse enfrentamento de Atenas e Esparta. Esparta tem muita inveja de Atenas, e pela economia, cultura, pela arte, e aí vão guerrear por mais de 30 anos, e Esparta ganha, só que nem todo mundo gosta desse governo autoritário de Esparta, e Esparta, depois de um certo período, vai ser derrotado por Tebas, mas Tebas é derrotado também, e eles são derrotados aí em 146 a.C. Roma, depois de várias invasões de vários reis que vão tomar posse dessa Grécia, que vai, né, se apossar, preservar um pouco, mas em 1946 Roma definitivamente torna a Grécia um território. Claro que é uma conversa que a gente vai ter lá na frente, quando o Império Romano cair, muitas coisas vão revogar, vão voltar. Hoje nós temos aí o país da Grécia, né, com essa história do céu aberto. Galera, espero ter ajudado. É só um resumo do que é essa Grécia. Eu vou fazer outros vídeos. Vou montar um vídeo para vocês com prints sobre essa Grécia de parte de texto. Tudo que eu falei para vocês está nesse texto. É uma forma de explicação, como se eu estivesse com a lousa aqui falando com vocês. Uma forma de auxiliar para quem não consegue ir no centro de mídias, para quem não consegue, enfim. Gostaria de fazer melhores edições, mas também nossa, é muito trabalho, tem muita coisa para fazer. Trabalhar à distância é muito pior do que trabalhar presencial, ok? Então, qualquer dúvida, eu estou no privado. Responda ao meu link. O da semana passada quase ninguém respondeu, que respondeu só pela misericórdia. Ai, não entendo nada. Gente, eu sei que o centro de mídias é difícil, eu sou uma crítica a ele, mas nós não devemos ignorar totalmente a mídia, tá bom? É uma função, o governo colocou lá, tem profissionais lá que estão se dedicando. Vamos assistir, vamos anotar. Anota a dificuldade, anota o que não entendeu e tira a dúvida comigo, que sou a professora de vocês, tá bom? Daí eu vou dar uma atenção maior, porque lá eles estão passando acesso para a rede toda, né? Eu sou só professora de história do Paulo Duarte, desses 4 primeiros, lá não. Então é muito rápido mesmo, não dá para ter uma organização ali, né? Tem umas misturas, mas a ProBruna vai pontuar isso daí para vocês, ok? Tchau, tchau, até a próxima semana.